Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de moléculas orgânicas, onde nós estudaremos na aula de hoje os lipídios. Bom, a principal característica dos lipídios como molécula orgânica é certamente a sua insolubilidade em água. Nós estudamos na aula de água que a molécula de água ela é polar, ou seja, ela tem cargas, enquanto os lipídios não têm cargas, são apolares. Isso confere a eles o seu caráter hidrofóbico em relação à água, caracterizando-se então como uma das suas principais características a insolubilidade dos lipídios em água, o que é facilmente observado então aqui quando você mistura o óleo na água. Mas os lipídios são solúveis em solventes orgânicos, como por exemplo o álcool e o éter. Como molécula orgânica, na sua composição a gente encontra átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio formando longas cadeias, algumas ramificadas e algumas formando anéis. São funções dos lipídios. Reserva de energia. Nós estudamos os carboidratos, os polissacarídeos de reserva, como o amido e o glicogênio. No entanto, uma das principais funções dos lipídios é essa função de reserva de energia, o qual eu diria a vocês que é muito mais vantajosa do que a estocagem de açúcares, por exemplo. Por quê? Devido à sua insolubilidade em água, os lipídios eles são mais facilmente estocados porque eles ocupam um volume menor. Além disso, 1 grama de lipídio rende 3 vezes mais energia do que uma molécula de açúcar. Então, isso torna a reserva sempre a longo prazo muito mais vantajosa, então, na forma de lipídios. Essa reserva ela é especialmente importante para todos os animais, mas especialmente aqueles que hibernam, têm esse comportamento de hibernação, como é o caso dos ursos, por exemplo, que vão guardar os animais vão guardar esses lipídios em células especiais. Essas células especiais são chamadas de adipócitos. Elas se caracterizam, então, por ter o citoplasma quase que 80% ocupado aqui por uma grande gota de gordura, ficando essa gordura armazenada num tecido especial, que é o chamado tecido adiposo. Outra função dos lipídios é a função de isolante térmico. A gordura ela é um mau condutor de calor. Então, ela permite que evita, né, a perda de calor excessivo do corpo dos animais. Isso é importante para todos os mamíferos, é importante para as aves, que são endotérmicos, que são animais que mantêm a temperatura corporal constante, mas especialmente, né, aqueles mamíferos como as baleias, golfinhos, focas, leões marinhos que são aquáticos. E também, outra função dos lipídios é a função de isolante elétrico. Nesse caso, eles aparecem especialmente em uma célula chamada neurônio, onde nós vamos ter uma estrutura aqui chamada de bainha de mielina, que é um envoltório de gordura presente nessa região terminal, que é chamada de axônio, cuja função é isolar a corrente elétrica que passa por esse neurônio, como a gente vai estudar futuramente. Então, a função dessa gordura é a mesma que a função do plástico numa fiação, é isolar essa corrente elétrica. Outra função dos lipídios bastante importante é a função hormonal. Nessa função hormonal, nós temos uma classe importante de hormônios que são os chamados hormônios esteroides, que são os hormônios sexuais, como a gente vai estudar mais adiante. Então, assim como os carboidratos tinham uma classificação, mono, di, polissacarídeos, os lipídios também obedecem classificações. Então, agora a gente vai estudar quais são essas classificações e os principais exemplos de lipídios dentro dessa estrutura de classificação. Primeiro, os glicerídeos. Os glicerídeos são lipídios formados por moléculas chamadas de ácidos graxos e um álcool chamado de glicerol. É daqui que saem os famosos triglicerídeos, que são moléculas que levam, então, 3 ácidos graxos na sua composição. Os glicerídeos são conhecidos como óleos e gorduras, que diferem principalmente quanto ao seu ponto de fusão. Os óleos, eles são formados por cadeias carbônicas insaturadas, ou seja, que admitem apenas ligações simples entre os carbonos, e, portanto, eles são líquidos em temperatura ambiente.
Eles são a principal forma de reserva energética dos vegetais, sendo armazenados principalmente nas sementes, cuja função é fornecer energia para o embrião em desenvolvimento. No entanto, a humanidade utiliza e extrai esses óleos das sementes vegetais para a produção de óleo de cozinha. Então, algumas sementes, como o milho, a canola, a soja, a mamona, são classificadas como sementes oleaginosas. E nós temos também como exemplos de óleos o ômega 3 e 6, que são classificados como lipídios essenciais, ou seja, lipídios que você não produz, mas que são importantes você obter na dieta para a produção de algumas moléculas importantes no teu metabolismo, no funcionamento do teu corpo. Então, eles são encontrados em óleos como o azeite de oliva extra virgem, óleos como o óleo de fígado de bacalhau, que são ricos em ômega 3 e 6. Já as gorduras, diferente dos óleos, elas têm cadeias saturadas, ou seja, elas emitem ligações duplas entre os carbonos. E, portanto, elas são mais estáveis, garantindo, então, a sua consistência sólida em temperatura ambiente. As gorduras, elas são estoques principalmente dos animais. Então, um exemplo aqui é o bacon, o queijo, a gordura do leite, a nata, a manteiga. Outra classe de lipídios são os carotenoides. Os carotenoides são pigmentos vegetais de cor vermelha, laranja e amarela. Eles são importantes para a fotossíntese dos vegetais. Mas os animais, ao ingerirem carotenoides ou beta-carotenos, eles acabam transformando esses carotenoides na vitamina A, também chamada de retinol, que é uma vitamina importantíssima para os processos visuais. A falta de vitamina A provoca problemas como a cegueira noturna e a xeroftalmia, que é o ressecamento da córnea, deixando então o olho seco. Outra classe de lipídios são os cerídeos. As ceras são altamente hidrofóbicas e, pelo seu caráter altamente hidrofóbica, elas são importantes impermeabilizantes. Nós encontramos ceras na superfície superior das folhas dos vegetais, nas cascas das frutas, atuando então como impermeabilizantes que vão evitar a perda de água da folha através da evaporação. Alguns animais produzem ceras, como é o caso das abelhas, na produção das suas colmeias. E nós também produzimos ceras, né, através de glândulas ceruminosas no nosso ouvido, que também tem função de proteção. Outra classe de lipídios são os fosfolipídios. Essa classe de moléculas ela é bastante importante, nós vamos estudar bastante em citologia. A aparência de um fosfolipídio lembra um palito de fósforo, onde nós vamos ter uma cabeça que contém um átomo de fosfato, uma molécula de fosfato, desculpa, e essa cabeça, ela é, por ter carga, por ter o átomo, a molécula de fosfato, ela é hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade pela água. Mas a cauda do fosfolipídio é uma cadeia carbônica altamente hidrofóbica. Então, ela é uma molécula que tem tanto o caráter hidrofílico quanto hidrofóbico na mesma estrutura. Esse tipo de molécula é chamado de molécula anfipática, porque ela tem duas formas. Os fosfolipídios, eles são os principais componentes estruturais da membrana plasmática de todas as células. Então, se a gente observar uma membrana em detalhe, nós vamos observar que os fosfolipídios se organizam formando uma bicamada lipídica. Notem a cabeça voltada para os meios aquosos, dentro e fora da célula, e as caudas carbônicas, as cadeias carbônicas, formando então uma película de isolamento que constitui a membrana plasmática. A nossa última classe de lipídios são os esteroides. O esteroide mais famoso é o colesterol. E o colesterol, ele é geralmente conhecido pelos problemas cardiovasculares, mas ele também tem importância em outras funções do nosso organismo. Então, a primeira importância do colesterol é que ele é um componente estrutural importante das membranas, juntamente com os fosfolipídios que a gente acabou de estudar.
Só que tem um detalhe, somente os animais produzem colesterol. Então, eu só vou encontrar colesterol na célula animal. Nenhum produto de origem vegetal terá colesterol na sua composição. Então, aqui está uma membrana plasmática. A molécula de colesterol, ela está aqui, ó, associada aos fosfolipídios com função estrutural. Outra função dos esteroides é que eles são precursores, entram na síntese de hormônios sexuais, como, por exemplo, a testosterona, que é o hormônio masculino, responsável pelas características masculinas e pelo anabolismo muscular. A progesterona, que como o próprio nome já diz, progestação, que é um hormônio feminino, que é responsável pela gestação, e o estrogênio, que é o hormônio feminilizante, que é responsável pelas características sexuais secundárias das mulheres, desenvolvimento de mamas, a distribuição dos pelos pubianos, o ciclo menstrual. Bom, só que o colesterol, por ser uma molécula fabricada no nosso fígado, por ser um lipídio e, portanto, insolúvel, ele é transportado no nosso sangue. O nosso sangue, ele é rico em plasma, o plasma é formado por água. Portanto, por ser uma molécula insolúvel, ele vai precisar de transportadores específicos no nosso sangue. E esses transportadores de colesterol são chamados de lipoproteínas. Essas lipoproteínas, elas se classificam em HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade, que é o que é conhecido como bom colesterol, e o LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade, que é o que a gente conhece como mau colesterol. Então, na verdade, não existe uma molécula boa e ruim de colesterol em si. O que existem são dois diferentes transportadores de colesterol, que acabaram levando o nome, então, de bom colesterol e mau colesterol. Essa imagem, ela resume bastante a função deles e por que eles foram chamados de bom e ruim colesterol, bom e mau colesterol. O LDL é uma lipoproteína que tende a se acumular na parede das artérias, levando à formação dessas placas de gorduras ou ateromas que podem resultar no infarto do miocárdio ou doenças cardiovasculares. Já o HDL, a lipoproteína HDL, a de alta densidade, ela tende a remover a gordura de dentro dos vasos sanguíneos, o colesterol, e levar para o fígado, onde ele é convertido em sais biliares, que vão atuar nos processos digestivos na emulsão de gorduras. Eles vão atuar como detergentes da gordura que a gente ingere. Então, é daqui que vem o termo mau colesterol e bom colesterol. Os fatores que contribuem, né, para o aumento dos níveis de colesterol, que podem causar problemas cardiovasculares, são principalmente a dieta. Então, uma dieta rica em produtos de origem animal, uma dieta rica em gordura saturada, elas podem, então, aumentar as chances de problemas cardiovasculares. Atividade física, então a gente sabe que o sedentarismo é também um fator de risco para essas doenças cardiovasculares, e a genética, porque é possível você ser uma pessoa magra, mas ter os índices de colesterol alto. Então a genética tem um fator importante aí. O aumento dos níveis de colesterol, o aumento de LDL, prejudica especialmente o músculo cardíaco ou miocárdio. No músculo cardíaco ou miocárdio, nós temos as coronárias, que são ramificações da artéria aorta, e essas coronárias transportam o sangue da aorta, o sangue oxigenado e também rico em nutrientes como a glicose, para o músculo cardíaco, para as células musculares continuarem se contraindo e gerando então um batimento cardíaco. No entanto, imagine que eu peguei uma coronária aqui e eu estou fazendo um corte transversal. O excesso de LDL começa a gerar um acúmulo de placa, formação de uma placa de gordura ou ateroma na parede da artéria. Essa gordura, ela vai oxidando a artéria, ela vai criando uma fibrose nessa artéria, que vai fazendo com que ela perca a elasticidade, processo conhecido como arteriosclerose. Então, ela vai causando literalmente aqui o entupimento dessa artéria, o que pode então fazer com que o sangue bombeado não chegue a determinadas regiões do coração e as células cardíacas acabam morrendo em alguns minutos.
levando então a uma condição conhecida como infarto do miocárdio. Essa foi nossa aula de lipídios. Dúvidas, vocês podem me contatar pelo e-mail, debora.oliveira@murialdo.com.br. Resolvam as atividades propostas e até mais. Até nossa aula de